por amor a quem veio hoje pela primeira vez. O que é uma virtude e, segundo, o que é uma virtude cardeal. Primeiro, uma virtude é um hábito bom. E o que é um hábito? É uma disposição contínua e constante, não é uma tendência eventual ou uma inclinação episódica. Um hábito é algo que eu tenho e que eu adquiro a partir do esforço, a partir do aprender e do errar, a partir da insistência. Então, uma virtude é um hábito bom, tá? Um vício é um hábito ruim. Ter vício em bebida é um hábito, mas é um hábito ruim. Um hábito bom é a temperança, que é eu olhar para a bebida e colocar sobre ela limites, onde eu digo, eu te domino e você não me domina mais. Então você sai do vício, mas para adquirir essa virtude da temperança, que é dizer, que é estabelecer barreiras para o que é prazeroso, e a Bíblia não é contra o prazer. A temperança é exatamente essa contenção do que é prazeroso, porque por ser prazeroso, o prazer pode acabar gerenciando a minha mente e dominando o meu querer. Observe que tanto os prazeres da comida, como os prazeres da bebida, como os prazeres relacionados ao sexo, eles são prazerosos. A grande questão é que, por sermos seres intelectuais também, nós escravizamos ou dominamos, nós pomos portas de contenção e limitação ao prazer, para que o prazer não me escravize, para que eu torne o prazer o meu servo e não o meu senhor. Vamos lá. 3 virtudes cardeais estudadas. A temperança é dizer sim, é dizer não, é controlar o que é prazeroso, não é dizer não, é controlar, é não deixar que se perca. Depois estudamos a coragem. A coragem é a virtude de dizer sim ao que é difícil, mas que é bom, ao que exige esforço, mas que é bom, ao que exige luta, dedicação, trabalho, empenho, insistência. Essa é a virtude da fortaleza. E estudamos domingo passado a virtude cardeal da justiça, que ela já não tem mais a ver com o que eu digo de moderação ao que é prazeroso ou o sim ao que é doloroso, ao que é difícil, ao que é necessário uma insistência. Então aqui está muito no prisma de como eu gerencio a minha vida. A justiça, que foi a que estudamos na semana passada, que inclusive repercutiu muito o vídeo da semana passada, né? Acabou chegando aí em centenas de milhares de execuções. Eu fiquei bem surpreso e feliz, né? Aquele vídeo em que eu comparo a dignidade que se dá às vezes a um ovo de tartaruga marinha e não se dá ao ovo humano, que é o embrião. Então é um contrassenso. E ali eu não estava falando sobre não amar os animais, mas eu só não posso amar os animais mais do que eu amo os humanos, porque aí eu estou negando a minha própria humanidade. Eu até disse, será que vai chegar um tempo em que vai faltar humanos para cuidar de pets? Porque se a gente só tiver pet e se a gente não reproduzir, então não vai ter nem humano para cuidar de pet. No final das contas, a gente vai conseguir um processo de autodestruição da existência humana. Mas a justiça, como nós estudamos semana passada, é dar a Deus o que é de Deus, é dar ao próximo o que é do próximo, é dar a cada um o que lhe é devido. Esse é o conceito clássico de justiça. Se honra, honra, se pagamento, pagamento, se entrega, entrega, se o serviço contratado, se não estacionar na vaga da pessoa com deficiência, então não se deve estacionar. Quero dizer, se você estaciona numa vaga de uma pessoa com deficiência, você está cometendo um ato injusto. E também ilegal, né? Nem tudo que é injusto se torna uma lei que proteja. É por isso que nós temos que superar, como cristãos, os rigores da lei. Por quê? Porque nós somos regidos por algo maior que ela. Por exemplo, furar a fila ainda não é um ato ilegal, mas é um ato imoral, portanto injusto.
Falar mal de alguém pelas costas ainda não se tornou um ilícito penal, mas o é um ilícito moral, portanto é injusto também. É injusto que é contra a lei, é injusto que é contra a moral e é injusto que é contra a lei de Deus. Então, a injustiça é o contrário do ser justo, que é o quê? É dar a Deus o que é de Deus, é dar ao próximo o que é o do próximo, é dar ao Estado o que é do Estado, é dar, à sociedade o que é da sociedade. Então, um homem justo, uma mulher justa, também respeita o seu cônjuge. E não entende apenas que ser justo é não roubar os cofres da união. E eu também disse que essa virtude, muita gente se fixa em combater a corrupção, que é um tipo de furto, e é o terceiro, dos mandamentos protetivos do homem para o homem, que diz não furtarás, mas antes de Deus dizer não furtarás, onde a gente incluiria qualquer outro ato de tirar o que é do outro para mim, o que é de propriedade do outro, antes dele vem o não adulterarás e o primeiro é o não matarás. Então, a gente até observa o não matarás, desde que você tenha mais de 12 semanas. A partir de 12, talvez, possam dizer que pode. Depois vem o não adulterarás e depois vem o não furtarás. Então, a gente é muito rígido em reclamar do furto, mas é muito frouxo em deixar para lá o adultério. E eu até fiz uma comparação. O que é mais grave? Eu roubar um celular ou estraçalhar o coração de uma pessoa a quem eu devo a minha confiança? Então, nós invertemos as coisas. E o estudo das virtudes tem me ajudado pessoalmente a me avaliar diante dessas três, que na verdade essas três virtudes, da justiça, da temperança, com relação àquilo que é prazeroso, mas que não pode me dominar, e da coragem, que é aquilo que não é tão prazeroso e é difícil de conquistar, mas eu devo lutar para conquistar, envolve todas as áreas da minha vida. Qualquer coisa que você faça como comportamento humano, acaba em uma dessas três. Só que existe uma quarta, que é a reitora das três outras virtudes cardeais. E o que é uma virtude cardeal? Para quem não está desde o princípio, se uma virtude é um hábito bom, é um hábito que continuamente eu busco, cardeal vem de cardo, cardo vem de dobradiça. Quando você entra numa porta tem uma dobradiça. E ela é o eixo em torno do qual a porta gira. Então, uma virtude cardeal é uma virtude eixo. É uma virtude que possui várias derivações, mas elas são centrais. Elas são as mais importantes e as demais estão de alguma maneira ligadas a ela. Como, por exemplo, a virtude da fortaleza ou da coragem, que é lutar pelo que é bom, mas é difícil. Eu tenho que ter duas outras virtudes conectadas. Estudamos isso há 15 dias. A primeira delas me faz avançar para as coisas grandes, para as quais Deus me aponta, é a virtude da magnanimidade. Qual é o contrário da virtude da magnanimidade? É o vício da pusilanimidade. Magnânimo, alma grande; pusilânime, alma pequena. E vimos também que ligada à virtude, por exemplo, essa mesma virtude da coragem, da fortaleza, está o suportar a dor. Como é que eu suporto a dor? Através da virtude da paciência. A dor que me é causada e que eu não posso mudar. O sofrimento que eu vivo, mas que eu não posso mudar. Então, eu preciso esperar pacientemente em Deus. Por isso, para que Ele conduza a minha vida. Então, observem. A gente já viu essas três virtudes. E eu quero colocar uma foto que eu retirei de um site, é o Aquinas 101, ou Aquinas 101, é um site em inglês, que nos dá essa foto. Essa foto é muito interessante porque ela traz, na verdade, as virtudes cardeais, as quatro, em que esta colocação, esta cena, em que nós temos aí uma cocheira, e não um cocheiro, aquela que dirige, e é melhor ser uma mulher, porque o nome da virtude é prudência, ou também sabedoria, ambas a gente expressaria aí como essa mulher. E durante séculos, a virtude da prudência, ela vem sendo considerada como a cocheira, aquela que
direciona as outras 3 virtudes de uma vida moral. Prudence, aqui está em inglês, porque o site é em inglês, então nós temos o Fortitude, Justice, Temperance. Se fosse no latim, nós teríamos ali, que é o original, né? Sapientia, lá em cima, né? Que é a sabedoria prática, temperantia, justitia, fortitude. Essas virtudes são, portanto, as virtudes que regem todas as minhas escolhas e comportamentos. Isso é incrível. O que é que isso tem me ajudado a redimensionar a minha vida? Minha dieta, meu comer menos, meu comer mais devagar, meu comer bem. Não por uma questão estética, nem por uma questão apenas de saúde. Geralmente a gente faz dieta por 2 razões, né? Ou saúde ou estética. E se eu te oferecer um tipo de dieta que não tem essas 2 coisas como foco principal, mas como uma escolha moral? Controlar a sua comida, o seu peso, como algo que tem a ver com moralidade, e não apenas com estética e saúde. Então, isso pode mudar a vida da gente de uma maneira profunda, porque no final das contas, nós cristãos tendemos a condenar aquilo que consideramos os vícios maiores, o homicídio, a corrupção, mas a gente esquece que, por exemplo, na mesa de comer, eu posso estar agindo de maneira imoral. Porque não tem na lei que comer muito é crime, ou comer errado é crime. Talvez a saúde indique que eu não devo, e a estética me convide ao espelho da autoavaliação. Mas se eu vejo a temperança no comer, no vestir, no me portar, no beber, no próprio descansar, como atitudes de um ser moral, que foi feito para essa excelência de caráter, aí a gente muda a cabeça da gente. Você vai mudar a sua cabeça. Porque você vai dizer para o seu corpo o que o cocheiro diz para as virtudes, outras, a prudência. Ele as controla. E a prudência diz para as paixões, eu controlo vocês. A temperança diz para a fome, você tem seus limites. A temperança diz para o sexo, eu lhe ponho limites. A temperança diz para a bebida, você não manda em mim, eu mando em você. Do mesmo jeito, a justiça diz para as minhas atitudes o que é e o que não deve ser feito, o que deve e o que não deve. Mas vamos lá. Nós explicamos as 3 virtudes cardeais até agora, a partir de relatos bíblicos, mas agora nós vamos estudar sobre essa virtude mãe das demais, que está exatamente nesse texto de Tiago, verso 4 e 5 do capítulo 1. Vamos ver lá? Olha o que diz os versos 4 e 5 do capítulo 1 da carta do apóstolo São Tiago. A perseverança deve ter ação. Vamos lá antes? Vamos lá? Verso anterior, verso 4, Tiago 1, 4. Vamos lá? E a perseverança deve ter ação, o que? Completa, a fim de que vocês sejam, o que? Maduros e íntegros, sem que falte a vocês, o que? Coisa alguma. Para aí, deixa aí o texto. Observem, Tiago vai falar aqui da importância do perseverar naquilo que me leva à maturidade cristã, que me leva à integridade cristã. Por quê? Sem que falte a vocês coisa alguma. Sobre o que ele está falando, de não faltar coisa alguma em nós? Que não falte em nós coisa alguma que se refira à maturidade. Que não falte em nós coisa alguma que se refira ao ser inteiro, ao ser íntegro. Tiago está chamando a atenção para o fato de que alcançar aquilo que me falta para que eu seja inteiro e maduro não é uma tarefa que cai do céu.
É lógico que a graça de Deus, e aí nós vamos estudar as virtudes teológicas a partir da semana que vem, que vão dar um sentido cristão a essas virtudes cardeais, que são virtudes morais humanas em geral. Mas o fato é o seguinte: se a Bíblia diz que a perseverança deve ter ação completa, e se a Bíblia me convida a perseverar em vários artigos, vários capítulos e versículos, é porque não é fácil ser virtuoso. Especialmente porque nós escolhemos algumas áreas específicas da nossa vida para sermos virtuosos, que talvez elas chamem mais a atenção. Parte da igreja protestante, mais de viés puritano que veio para o Brasil, em uma interpretação extrema das Escrituras, muitas condenam totalmente o álcool. Tá? Eu tenho uma visão diferente. Nós temos uma visão diferente. O álcool deve ser algo do qual você se afaste se você não tem domínio nenhum sobre ele. E se você acha que tem domínio sobre ele, que você não deixe que ele te domine. E aí, a lei já pôs alguns limites à nossa temperança, né? O que é que a lei fez? Entendendo que dirigir depois de ter bebido é um risco social, estabelece-se um índice de álcool que você vai ter no seu sangue, que está perto de 0. Então, qual é a regra geral? E qual é a regra da prudência? Que se volta para a temperança. Eu não devo beber nada e dirigir, assim como eu não devo beber nada para fazer alguma coisa que exija uma atenção absoluta de mim. Então, você deve ser o senhor da sua escolha. Se você vai tomar uma taça de vinho ou não vai tomar uma taça de vinho, que seja decisão sua. Porque, obviamente, o que a Bíblia condena é a embriaguez. Isso aí está claro. Porque a embriaguez me tira o quê? Me tira de estado de alerta, me deixa em um estado alterado de consciência. Mas eu não quero me concentrar nisso. O que eu quero dizer para vocês é que ser virtuoso é um exercício entre o homem e a mulher que buscam a virtude e a graça do Espírito Santo de Deus sobre nós. Eu sou salvo pela graça, exclusivamente, pela fé, exclusivamente. Isso não vem de mim, exclusivamente vem de Cristo. Mas a santificação ou a aquisição de virtude é um processo sinérgico. O que é sinergia? Sinergia é quando duas forças se encontram para um fim. Quando a gente trabalha em grupo, gera-se uma sinergia. A salvação é monérgica, mas a santificação do caráter humano é sinérgica. É a minha mente, é a minha racionalidade junto com a graça de Deus. É por isso que eu li um termo muito interessante sobre a prudência, escrito pelo pároco Francisco Faus. Faus, ele diz assim: um cristão prudente é aquele que é guiado pela razão, iluminada pela fé. Olha só que coisa linda. Não tira a razão e não tira a fé. Eu preciso dos dois. Os dois são uma sinergia. A razão e a fé que vem pela graça. A força de Deus. E é exatamente isso que Tiago vai dizer no verso posterior. Ele vai dizer que a gente persevere. Ele vai dizer que não deve faltar nada em nós de virtude. E quando eu estava falando daqueles que batem com tudo sobre os excessos da bebida, são extremamente lenientes com os excessos da comida. Como explicar isso? Por que a gente aceitou a piada de que cristão evangélico não bebe, mas come demais? Como se isso fosse uma vantagem. Como se isso fosse uma virtude. E não é. O beberrão e o glutão estão dentro da mesma categoria dos intemperantes. E é exatamente isso que Tiago vai dizer, que não deve nos faltar nada da virtude de Cristo. Quem é meu modelo? Quem é meu modelo de virtude? Me diga aí, me diga, quem é o nosso modelo? Jesus. Se Jesus Cristo é o meu modelo de virtude, eu não posso querer nada menos do que Ele como modelo. Você pode até olhar para o pastor Sérgio e dizer assim: não, é um homem justo. Amém, aceito, beleza, acho que tento ser. Pode olhar para o pastor Sérgio e dizer assim: pastor Sérgio é um homem corajoso. Amém, posso ser, acho que sou.
Acho que é uma coisa que eu luto, que é enfrentar o que é maior do que eu. Mas você não pode dizer que eu sou um exemplo de temperança, se, por exemplo, eu como rápido demais, ou eu como demais, ou eu não me ligo com questões relacionadas ao álcool. Na verdade, Deus não quer que falte coisa alguma em nós. Olha que coisa linda! Por quê? Porque se o propósito dele é formar Jesus em mim, não pode faltar nada, papai. Eu não posso escolher o que eu quero. Eu não posso escolher o que é fácil para mim. Eu não sou beberrão, mas é um comilão. Eu não sou beberrão nem comilão, mas fala da vida dos outros pelas costas, que é uma maravilha. Injusto. Mas eu não falo da vida de ninguém, mas é um pusilânime. Não aceita os desafios que Deus coloca na sua mão. Não enfrenta as dificuldades de servir no reino de Deus. Acha que servir no reino de Deus é botar uma camisinha de algodão e ficar no ar-condicionado, como se a vida fosse assim? Observem, se nós precisamos construir uma teologia de santificação, de santidade real na vida da gente, nós não podemos escolher alguns pontos. E Tiago diz o quê? Sem que falte a vocês o quê, irmãos? Vocês estão com medo de repetir? Estão com medinho, é? Estão com medinho? Vamos lá. Sem que falte a vocês o quê? Está baixo, sem que falte a vocês o quê? E coisa alguma é coisa alguma. Sérgio tem que ser temperante no comer, ponto final. Estou pegando os pastores e dizendo assim, olha, todo mundo agora vai ter que ser temperante. Eu tenho que dar exemplo de temperança no comer. Eu tenho que comer certo, eu tenho que comer bem. A igreja precisa alcançar um nível de temperança como virtude, vencendo a pornografia, que hoje é uma verdadeira epidemia. Hoje tem mais gente viciada em pornografia do que gente que foi infectada no mundo pelo Covid. E um vírus mortal, paralisante, destruidor de sonhos, destruidor de vitalidade, inclusive. Destruidor de relacionamentos reais. Então, irmãos, é difícil, meu irmão. Eu estava dizendo hoje na capela de manhã que o problema do tratamento das virtudes cardeais na história da igreja, ou ele foi caricaturado, as 4 virtudes cardeais do lado católico, ou uma desconsideração das virtudes totais pelo lado evangélico. Mas não, as virtudes são ciência da mente humana e ciência da alma humana. Observem que elas têm lógica, elas são lógicas. Ela mexe com a gestão do prazer, mas ela mexe na virtude da coragem com a gestão da dor e do sofrimento e da tristeza. Será que tudo que a gente faz na vida não tem a ver ou com prazer, ou com dor, tristeza e medo? E será que a vida da gente, em todo momento, eu não estou praticando um ato de justiça ou injustiça com o próximo? Está tudo aí. Só que a prudência, é o que Tiago vai dizer agora, é a que rege todas as coisas. Ele não diz isso, mas ele pede que, ele vai sugerir para nós, ele vai determinar para nós, no segundo verso, que a gente peça a Deus sabedoria. Para o quê? Para que não nos falte coisa alguma. Vamos para o próximo verso. No verso 6, Tiago vai dizer o que para nós? Vamos lá? No verso 5, juntos. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, e lhe será concedido. Olha que coisa linda. Ele está falando de sabedoria. Ele está falando da sabedoria prática. O que é a sabedoria prática? É a sabedoria para as escolhas da vida. É a sabedoria para me comportar como eu devo e para decidir o que eu devo decidir. Alguns exemplos do uso da sabedoria no Velho Testamento. O mais claro para mim, que é o uso da prudência em uma situação prática envolvendo a justiça,
Antes disso, eu quero apenas dizer para vocês, eu não disse lá atrás, a gente não viu a foto, que a prudência é a cocheira das demais virtudes. Por quê? Porque o lugar do exercício da prudência é a razão. Tá? É a razão. Portanto, todo ato de prudência, ele se volta na gestão e na informação da temperança, na gestão e na informação dada à fortaleza, na gestão e na informação dada à justiça. Por quê? Porque a prudência, a sabedoria, ela é definida como o ato de refletir previamente sobre as decisões que eu devo tomar, ou as ações que eu devo realizar, seguida da escolha melhor, menos danosa e menos causadora de mal, e mais causadora de bem, e finalmente a ação em si. Não há prudência quando ela não se transforma em ação. Vou dar um exemplo. Um exemplo de você que pode dar 2 passos na prudência, mas não completar a prudência. Vou dizer, digamos, a gente está aqui, vou dar um exemplo bem claro. Qual é a escolha que eu preciso fazer? Eu preciso chegar no centro da cidade agora, tá? E aí o que é que eu faço? O primeiro ato, a minha escolha é essa, chegar no centro da cidade, amém? Todo mundo vai comigo? Na verdade, a gente vai plantar uma igreja na cidade. Se imagina agora que a gente tem que estar indo lá no centro da cidade. E aí o que é que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai fazer um ato de reflexão. O que é o ato de reflexão? É o ato de conhecimento da realidade em si, sobre essa atitude. Tipo, quais são os caminhos? Qual é o melhor meio de eu chegar lá agora? Isso é um ato de reflexão. Depois que eu reflito, eu passo para uma segunda etapa, que é a etapa da escolha. Eu reflito, eu escolho, eu decido, eu julgo. Aí, hoje nós temos um amiguinho chamado Waze, e eu vou botar o endereço aqui, e o Waze vai me dizer 2 ou 3 rotas, certo? E ele vai dizer para mim que a rota mais rápida é a rota X. Então eu já fiz a reflexão sobre a realidade do trânsito, como está, quais são as vias, quais são as opções, e eu faço a escolha. Eu vou pela Tancredo Neves, e vou descer ali, passar por detrás do presídio, para lá. Esse é o caminho que eu vou escolher. Mas qual é o terceiro ato da prudência? É quando eu determino a minha ação, que eu pego o carro e vou, poxa. Imagina se eu passo a vida dizendo que eu tenho que chegar no centro da cidade, mas eu só saio daqui, eu reflito, eu escolho o que eu devo fazer, mas eu nunca faço. Tem gente que está assim na vida, sabe o que tem que fazer, escolhe o que tem que fazer, mas não faz o que tem que fazer, poxa. Que coisa mais maluca. Outros são muito rápidos em fazer alguma coisa, mas estão fazendo errado, por quê? Porque nem refletiram, nem fizeram uma escolha sábia, apenas fizeram. Eu não sei o que é pior, se é o cara que para sempre na decisão, mas nunca faz a ação, ou se é aquele que vive de ações inconstantes e impensadas na vida. Eu não sei o que é pior, os dois são ruins. Perceberam? Se encaixa em nós. Ou você pensa demais, decide o que deve fazer, o segundo passo da deliberação, da prudência, da sabedoria, mas não age. E outros vivem agindo sem pensar. Eu aprendi muito, assim, em conversas com Augusto Cury, o doutor Augusto Cury, que a gente se tornou próximo, porque fomos uma das primeiras escolas do Brasil a implantar um dos seus modelos de educação emocional. Mas ele sempre fala nas palestras, né, que uma pessoa que está em equilíbrio, ela age antes de, ela pensa antes de agir. Isso é tão óbvio, não é, gente? No pensar está a parte especulativa da prudência, ou seja, eu pego o que é real sobre aquilo. Por exemplo, vamos lá, eu ouço alguma coisa, vou dar um exemplo, eu ouço que alguém está falando de um irmão, rapaz, o irmão falou assim, fez isso, diz isso, isso. Antes de refletir sobre os reais fatos, ou seja, conhecer a realidade e tomar a melhor decisão, qual é a minha tendência natural? E logo para cima agir e dizer, por que você fez isso? Não, mas não fiz isso.
Mas me disseram que você fez. Não, mas eu não fiz. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Quantas amizades nós não perdemos, porque a gente foi para cima na ação, achando que é uma pessoa decidida, como no final das contas é um decidido imprudente. E o que é um decidido imprudente? É um imprudente. Tiago diz, olha, bota de novo, menino, o texto, no verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, ou seja, falta de prudência, que está aqui na casa da razão, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será o quê, irmãos? Concedida. É por isso que nós temos que entender que um homem sem o Espírito Santo, ele pode sim ser uma pessoa que busca a prudência no ato de temperar-se, no ato de ser justo e no ato de ser corajoso. Mas a sabedoria que vem do alto, ela vem com a força da fé, ela vem com a força da esperança, ela vem com a força do amor de Deus. Então a gente tem mais condição. É como você, por exemplo, que está no meio de um vício hoje. Qual é a primeira coisa que você tem que entender? Que você é viciado, pô. Que você acha que é livre, mas você é viciado. E eu estou começando a achar que eu sou viciado nessa porcaria aqui. Ou eu tomo uma decisão de limitar o meu tempo aqui, eu vou jogar isso aqui no lixo. Não vou dar para você não ficar viciado também. Eu tenho que chegar a essa consciência, eu tenho que fazer essa reflexão, e eu tenho que tomar uma decisão. O que é que pode ser uma decisão prudente a respeito do meu vício, da minha falta de temperança, com relação ao que me dá prazer? Você sabia que o que nos vicia é tudo que nos dá prazer? Duvida alguém ser viciado em alguma coisa que não dá prazer? É por isso que o vício é vencido pela virtude da temperança. E como é que eu venço o vício com a virtude da temperança? A primeira coisa que eu tenho é o quê? Racionalizar. O que é que essa porcaria pode fazer na minha vida? De ruim. Aí eu racionalizo, eu pego a realidade. Poxa, eu sou um viciado. Viciado em informação. Nós estamos numa sociedade viciada em informação. Mas por que a gente é viciado em informação? Porque cada vez que a gente recebe uma informação, tem neurotransmissores trabalhando ali no nosso cérebro, se amplificando. E a gente vai ficando dependente de algumas coisas para se sentir bem. Já viu que a maior arma que a procrastinação usa hoje, quando você tem que fazer alguma coisa e não faz, é te levar para o celular? Primeiro, porque você acha que o celular está... Não, eu estou vendo informações importantes. Na verdade, você está tentando suprir um vício. A gente viveu sem isso aqui durante tanto tempo. E pelo jeito o povo não é mais normal hoje do que era lá atrás, não. Pelo contrário, a gente está mais doente a cada dia. Poxa, então eu tenho que tomar uma decisão sobre isso. Tenho mesmo. Está difícil para mim, porque eu trabalho por isso aqui, mas eu tenho que tomar uma decisão. Aí a gente fica sempre com aquelas escusas, né? De não tomar a decisão e de agir. Mas não, talvez minha mãe precise ligar para mim, meu celular vai estar longe, então tem que estar sempre perto. Então pronto. Deixa no modo telefone e apaga o modo rede social, está resolvido. Precisou falar comigo? É uma das coisas que eu estou pensando. Quer falar comigo? Liga. Não manda o WhatsApp não, porque se você disser que manda o WhatsApp, eu vou ficar alimentado pela necessidade de olhar este negócio, que pode ser uma bênção, mas pode ser uma droga na sua vida e na minha vida, porque hoje talvez ele seja mais droga do que bênção. Eu preciso confessar a vocês. Talvez a gente se ajude um ao outro. Olha aí, o pastor está num processo de restauração, viciado. Aí vão dizer o que é? Pornografia, mulher, dinheiros? Não, internet. Isso tem vício disso. E existe vício disso, vício de informação? Existe. Existe, a gente tem que pensar sobre isso. Então vamos lá, vamos rever o que é uma atitude prudente. Primeiro, eu vejo a realidade dos fatos, eu reconheço, eu olho ao meu redor e faço as análises corretas e sérias sobre a vida. Daí eu tomo uma decisão, eu reflito, decido, e o terceiro passo é o quê? Eu entro em ação. Aí eu pergunto para vocês, para ver se vocês estão prestando atenção, se eu não agir, eu estou sendo prudente? Já viram? A sociedade contemporânea ela é tão carnal, como sempre foi, que ela chama de prudência, sabe o que muitas vezes? A inércia. Fulano é prudente, não se mete, não vai. Prudente não, você é covarde, pai. Nada a ver com prudência. A prudência bíblica não tem nada a ver com isso. Na hora que você
reflete sobre o que é a verdade, a realidade. Depois você toma a decisão de como você vai chegar lá, vá, meu amigo. Tem uma frase muito interessante de São Tomás de Aquino, um dos grandes mestres do estudo das virtudes. Quando ele nos diz que a gente deve ser, isso que eu vou parafrasear, a gente pode até ser lento no processo de refletir e decidir, mas a gente tem que ser rápido no processo de agir, uma vez que já esteja decidido. Ou seja, se é prudente eu esperar mais tempo, eu ouvir mais, eu não engravidar pelos ouvidos, se é prudente eu ter mais conhecimento sobre aquela realidade, buscando o conselho de alguém, daí vem um conselho. É por isso que a Bíblia diz que na multidão dos conselhos está o quê? A sabedoria. Na multidão dos conselhos está o quê? A sabedoria. Por que está a sabedoria? Porque o conselho informa o meu ato de refletir. Você sabia que o filho de Salomão dividiu o reino de Israel em norte e sul, porque quando o pai dele morreu e ele assumiu o trono, o povo do Reino Unido todo, sul e norte, chegou para ele e disse: olha, Salomão, teu pai botou muito imposto, reduz a carga, que está todo mundo com a carga alta. A Bíblia diz que aquele menino deixou de ouvir os velhos sábios conselheiros do seu pai e foi ouvir os seus coleguinhas. E veio com a resposta para as pessoas que estavam reclamando. Disse assim: estão achando duro? Pois eu quero dizer o seguinte: a cintura do meu pai é mais fina do que meu dedo. E o reino dividiu, por uma atitude imprudente. Por quê? Porque essa pessoa não aceitou conselho. 3 coisas para que você faça uma boa reflexão sobre a sua vida e suas decisões. Primeiro, conheça todos os fatos. Segundo, busque conselho de quem realmente pode lhe dar. E terceiro, seja inteligente. Use a memória e veja as mesmas burradas que você cometeu com as mesmas fraquezas lá atrás. Memória, conselho dentro da reflexão. Memória, conselho e aprendizagem. Aí eu reflito. Refleti, meu filho? Refleti. Agora eu vou decidir, escolher a melhor maneira, o melhor caminho. Talvez não seja o perfeito, mas a melhor maneira, o menos danoso, o que gere menos dano e mais bem. Aí depois que eu decido, agora eu vou agir. Se eu não agir, eu não sou prudente. E se agir sem refletir e decidir, eu também não sou prudente. Rapaz, isso aqui é maluco demais. Eu só ouço o pessoal chegando: pastor, eu passo a semana todinha pensando nisso. Vou com uma mesa, temperança. Vou para o computador, temperança. Estou falando mal de alguém, justiça. Aí tem um desafio grande na vida: coragem, fortaleza. Mas todas elas têm quem como cocheira? Quem é a cocheira? Quem é a que conduz? Quem é a virtude máxima da vida humana? É a prudência, é a sabedoria, que é composta de 3 fatores. Quem vai sair daqui sabendo? Refletir, decidir e agir. Vamos repetir: refletir, decidir e agir. Pastor, isso precisa ter uma coisa mais prática para eu entender. Então vamos trazer alguns exemplos práticos. Um exemplo de prudência voltada à justiça. Salomão. Quem sabe dessa história também de Salomão? 2 mulheres dormiam num dormitório, cada uma delas tinha um bebê recém-nascido. Eu vou sentar aqui, tá, irmãos? Que eu vou abotoar aqui. E aí, uma das mulheres, durante o sono, rolou na cama, asfixiou o filho e matou. Aí o que foi que ela fez? Viu que a outra tinha um sono mais pesado e mais estável, trocou as crianças. Deu a criança morta, botou na cama da mulher, tirou o filho vivo da mulher e trouxe para sua cama. Está lá na Bíblia essa história.
Aí, quando acordou, a mãe viu que o menino estava morto. Só que ela viu que estava morto não era o filho dela estava com a mulher do lado. E que aquele que tinha morrido era da mulher do lado. Ela disse, me devolve meu filho. Esse aqui é o teu. Eu disse, não, meu filho é esse aqui. Eu disse, não, não é. Eu sou mãe, eu conheço meu filho e você conhece o seu. O meu está vivo e está com você, e o seu está morto e está comigo. Você trocou. Só sei que a briga chegou no rei, meu amigo. Chegou em Salomão. Salomão chegou, perguntou para a mãe falsa, que estava com o menino no braço, dizendo que era seu. Esse filho é seu? Isso é meu, é meu, é meu, é meu. Aí o caba chora, papá. Chegou para a mãe verdadeira do filho, que estava sem o filho, e disse, esse filho é seu? Ela disse, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Salomão precisava aplicar a justiça, dar a cada um o que é seu, não é essa a definição? Precisava dar o filho a quem era o filho. Foi o que ele fez. As duas são mães, pegam uma faca, corta o menino no meio e dá a metade para o outro. Essa aqui ficou calada, a que estava com o menino que não era dela, mas a mãe disse, não faça isso com a criança, pode dar para ela. Aí ele entendeu, essa é a mãe. Isso é um ato de prudência voltado à virtude da justiça. Vamos para mais uma? Coragem! Vou falar de uma mulher. Uma mulher. A rainha Esté. Esté foi esposa do rei Assuero. Assuero é a tradução para o hebraico de Xerxes. Quem era Xerxes? É aquele imperador sanguinolento que dominou o mundo, destruiu Atenas, destruiu Esparta, tomou o mundo, e que foi representado por Rodrigo Santoro, nosso ator brasileiro, no filme Os 300 de Esparta. Aquele Xerxes, o sanguinário, aquele que todo mundo temia no mundo, era o marido de Esté. Ele escolheu Esté para ser sua esposa. Só que havia uma regra no Império Persa: ninguém podia chegar na presença do imperador sem que ele chamasse. Só que ela estava em um dilema ético, um dilema de justiça. E ela precisava de coragem. Qual era o dilema? O seu povo ia ser morto, o povo judeu, por causa de uma mentira levantada dentro do reino de Xerxes. O plano estava próximo de ser realizado. E ela tinha que entrar na presença do rei. Só que ela tinha ali duas opções. Ou o rei baixava o cajado, em uma expressão de que ela era aceita, mesmo sem ser chamada, ou o rei nada fazia e ela ia ser morta, mesmo sendo rainha. A jovem rainha Esté, conduzida pela prudência, sabendo que existia um plano mau, conheceu o plano mau, refletiu, decidiu o que fazer, julgou, e foi até a presença do rei, agiu, e agiu com coragem, porque coragem é quando luto pelo bem difícil ou arriscado. Pastor, me dá mais um exemplo agora. Você já deu um de justiça e já deu um de coragem. Dá um de temperança? Vou dar um de temperança. Daniel chegou na corte dos babilônios, sabia que os babilônios comiam comidas diferentes do povo judeu, animais que os judeus consideravam impuros. Ele não queria comer para não gerar problemas interpretativos no seu povo e de consciência para ele. Então ele deliberou: eu estou na corte, sou um alto servidor da corte do imperador da Babilônia, Nabucodonosor, mas eu não devo comer, porque eu sei que eles estão comendo animais que não são animais puros. Refletiu, decidiu e disse o quê? Não vou comer a comida da mesa do rei. E agiu, chegou e disse: eu quero comer legumes e não se preocupe. Aí chegaram para ele e disseram: mas você vai comer legumes apenas? Você vai resistir aos manjares? Eita! Ontem eu fui para o casamento do meu sobrinho, um bocado de coisa para comer, e eu cheguei lá já dizendo para mim mesmo, mandando em mim: não vou comer docinho não. Ou não vou comer docinho. Não vou comer docinho. E não comi docinho.
Mas o diabo não se contenta. Hoje no culto de manhã, mesmo usando a boa vontade de uma irmã, hoje foi a apresentação de criança. E a mãe de uma das crianças chegou para mim e disse: ô pastor, obrigado, toma aqui de presente, de lembrança, 4 docinhos. Aí eu disse, mas hoje não é mais ontem. Aí a irmã disse: pastor, desculpe ter lhe tentado. Eu disse: não tem problema, está tudo bem, porque eu vou ser tentado toda hora, todo dia. Não há nenhum problema com docinho. Mas como eu disse que ontem não ia comer docinho, eu não comi docinho. E hoje eu estou dizendo, eu vou comer só um, então eu vou comer só um. Temperança, coragem, justiça, guiados pela prudência. E a prudência age em 3 passos. Vamos lá, ver se você entendeu. Eu primeiro o quê? Reflito. Ou seja, eu conheço a realidade em si. É por isso, irmãos, que uma das grandes táticas do diabo nessa nova geração é dizer que não há uma realidade objetiva. Que não há uma realidade sobre o que é uma família, que não há uma realidade sobre o que é uma sociedade, que não há uma realidade sobre o que é o ser humano. Então, a primeira etapa para formar uma geração intemperante é tirar dela a capacidade de reflexão. Então eu vou dizer uma coisa para você, descoberta recentíssima que eu tenho feito depois de reflexões teológicas. Já disse outro dia, sabe o que é o cristianismo? É Deus nos retornando ao trono da racionalidade. Porque se o diabo quer nos animalizar para nos tirar a imagem e semelhança de Deus, o que há de imagem e semelhança de Deus no ser humano é exatamente a capacidade de ser sábio e prudente. Um cachorro não pode ser sábio e prudente, ele pode ser bonzinho, de acordo com regras de aprendizado, de recompensas e castigos. Se um cachorro sabe que você cuida bem dele, alisa, dá beijinho, não acha que ele está fazendo elucubrações sobre o seu ser. Ah, essa pessoa é uma pessoa especial, muito boa, pessoa ética. Não. Sob o ponto de vista da própria manutenção da vida, ele aprendeu, não sob o ponto de vista da subjetividade da razão, mas a partir da experiência, ele aprendeu que você é alguém que cuida dele, ou seja, que o faz proteger a vida. O pior não é isso. O pior é que até os animais têm um senso protetivo. A gente está tão desestabilizado e desestruturado e desordenado como pessoas, que até aquilo que está nos levando à morte, nós não abandonamos. É do cara estar morrendo com a garrafa de cachaça na mão, ou com um copo de uísque na mão, ou com a cerveja na mão, e ele não tem mais a capacidade, sabendo que vai morrer, pior é isso, que eu já conheci muitos alcoólatras, sabendo ser cirróticos, ter fígado cirróticos, mas continuam bebendo. Pessoas que sabem que estão desenvolvendo, ou estão prestes a desenvolver uma malignidade no pulmão e continuam fumando. E o que dizer daqueles que já estão com a malignidade? Irmãos, a prudência, ela pode nos falhar, porque a prudência não é a sabedoria prática. É por isso que Tiago disse o quê? Peça a Deus, porque se a sua é falha, a de Deus é forte. Senhor, me dá sabedoria. Em outras palavras, retorna a minha capacidade de discernir e fazer escolhas prudentes na minha vida. E eu quero encerrar, já chamo a banda, com o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso modelo de prudência, o nosso modelo de temperança, de justiça e também de coragem. A temperança
ela é exatamente essa virtude que trabalha com os nossos instintos mais básicos, que é aquilo que nos dá prazer. Os animais, eles não têm uma temperança consciente, eles podem ter uma temperança por proteção da vida, ou seja, a cachorra lá de casa não tem temperança não, porque ela achou um pacote de ração, comeu até o fim, ficou 3 dias desmaiada, então não tem temperança. Mas tem cachorro que come um pouquinho e fica satisfeito, mas eu estou para ver a quantidade de bicho que, se você deixar a ração aberta para ele comer livremente, como é que chama isso? Livre o quê? Livre demanda, gostei, por livre demanda, muito provavelmente ele vai se empachar, não é? Muito provavelmente. Os animais, eles têm mais desenvolvido o senso de coragem. Por quê? Porque eles não vão além, só que a coragem deles é uma coragem de ir para preservar a vida, para lutar pela vida. Mas quando eles veem que a vida está em risco, um animal, a não ser que por instinto, ele não vai dar a vida por uma causa nobre, porque ele não sabe o que é uma causa nobre. Já nós, coragem para nós, implica inclusive a morte. Estão lembrados da figura dos mártires que eu coloquei aqui atrás? Não sei se eu estava aqui domingo passado. Então, se você está lutando por algo que é bom, mas é árduo, a ponto de ter que entregar a sua vida por aquilo e não fraquejar, os primeiros cristãos fizeram diante dos imperadores romanos. Quando você vai subindo, a justiça já é um senso que está em uma área mais elevada da nossa alma, uma potência mais elevada. E quando você vai falar de prudência, então, ela está assentada na nossa própria racionalidade. Por isso que ela guia tudo, porque ela está na razão e ela guia tudo. Então, Jesus, como meu modelo de homem perfeito, ele foi em tudo prudente, e a sua prudência refletiu-se na sua total temperança, total justiça e total coragem. E ele começou por temperança. Qual foi a primeira lição que Jesus deu para nós depois que foi batizado e começou o ministério? Ele foi fazer o quê, irmãos? Ele foi jejuar. Ele foi jejuar. Por quantos dias? 40. Foi tentado, sim ou não? Teve vontade de comer, sim ou não? É lógico que ele é ser humano, meu amigo. Mas o nosso Senhor passou 40 dias, por quê? Porque ele escolheu a abstenção de comida, abster-se de comer, para um propósito mais elevado de adorar a Deus e de buscar a direção do Espírito Santo. Quando ele sai do Rio Jordão, ele racionaliza. Primeiro passo da prudência. Começou o meu ministério. Aqui começa a minha missão. Depois ele decide. Eu vou buscar ao Pai antes de mais nada. E depois ele age, ele vai para o monte. E ele vence. Jesus prudentemente informou a temperança. Depois, nós temos um outro episódio. Uma mulher que está para ser apedrejada por adultério e morta por adultério. E ele estava ali numa encruzilhada. Se ele dissesse que a mulher adúltera merecia ser apedrejada e permitisse o apedrejamento, Israel estaria desobedecendo a lei romana, em que o judeu podia julgar, mas não executar a pena. É por isso que Jesus foi julgado no Sinédrio, mas quem determinou a execução da pena foi um oficial romano, foi Pilatos. E por outro lado, se ele dissesse que não era devido ao apedrejamento, é como se ele estivesse negando a lei judaica que dizia que os adúlteros deveriam ser apedrejados. A questão é que quando Jesus disse, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, ele não está relativizando o pecado. Muitos dizem que ele está lembrando a todos aqueles homens que queriam apedrejar a mulher, que a lei lá em Levítico dizia que deviam ser apedrejados o homem e a mulher. E onde estava aquele homem? Se aquela mulher havia sido pego em flagrante, onde estava o homem? Ele não foi trazido também para ser apedrejado. Jesus percebeu que ali faltava justiça. E ele usou a prudência, escreveu no chão e disse,
quem de vocês... É como se ele dissesse assim: quem de vocês se acha digno de matar essa mulher, que atire a primeira pedra. E todos foram saindo um por um. A turma que acha que Deus está dizendo ali que pecar não é um problema, não lê o resto do texto. Jesus perguntou à mulher: onde estão teus acusadores, mulher? Nenhum deles ficou. Ela disse: não, eu também não te acuso. Agora, minha filha, vá e não peques mais. Mas o último grande ato de Jesus no Getsemane, depois da última ceia, foi um ato de coragem. Ele estava ali com seus 12 amigos, um traiu, 11 foram com ele para o Monte das Oliveiras. Ali, ele começou a orar e a passar muito mal na alma, porque ele estava sentindo o peso do meu pecado e do pecado de toda a humanidade sobre ele. E o lado da sua humana dor disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ele completou e disse: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Jesus então refletiu sobre a sua missão. Foi para isso que eu vim. Na hora que estava todo mundo ali, ele disse: vamos. Ele não resistiu à sua prisão. Vamos. Ele deliberou. Mas ele agiu. Ele se entregou. Ele foi prudente. E nesse caso, prudente, corajoso. Entregou a vida pela sua missão de vida. Prudência que rege a temperança. Prudência que gere a justiça. Prudência que gere a coragem. Do que você tem falta? Eu estou anotando no papel o que me falta. Eu tenho refletido sobre o que me falta. Por isso que eu tenho certeza, essa série não pode acabar aqui. A gente tem que aprofundar mais. Porque se ela foi capaz de expor seus vícios e de dar caminhos virtuosos para superá-los, é possível que isso leve tempo. E nós temos que ter a humildade, a seriedade, para entrarmos em um processo de restauração. E tudo começa com a admissão do meu vício. Com a admissão do meu vício. Então a prudência que hoje encerra e coroa as virtudes cardeais, ela é, no final das contas, o exercício pleno da nossa plena humanidade. Que o Senhor nos abençoe. Olá, que bom que você assistiu essa pregação até aqui. Nós esperamos que de alguma forma essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Nós esperamos que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais.